Beleza, pessoal? Então eu quero neste vídeo mostrar para vocês formas que a gente pode executar uma aplicação Laravel, tá? Bom, a primeira delas, eu tenho um ambiente configurado com um servidor de aplicação web rodando. No caso, eu tenho aqui um Apache rodando, tá? E aí eu tenho uma configuração dentro do Apache que está dizendo o seguinte, ó, sempre que alguém te pedir alguma coisa na porta 80, né, na porta 80, eu quero que tu encaminhe para o servidor Apache. E aí o servidor Apache está recebendo essa solicitação que chega na porta 80, e aí ele está resolvendo e devolvendo, tá? E aí lá dentro do servidor Apache, eu configurei ele para que quando chegar uma solicitação uma solicitação no home, no index, por exemplo, eu quero que ele direcione essa solicitação para a pasta documentos, Laravel App, public. Então ele vai executar esse arquivo aqui, ó, index.php. Isso eu deixei configurado ele, tá bom? Tá, vou abrir aqui um terminal, né? cd barra var barra, opa, peraí, barra etc barra apache 2 barra, vamos botar aqui sites enable, né? Vou dar um cat aqui, ó, laravel.conf, ó. Então aqui eu configurei eu fiz a configuração do servidor, dizendo assim, ó, cara, quando chegar alguma coisa na porta 80, eu quero que tu encaminhe isso aqui para o arquivo tal, né? Para a pasta tal, home, Ubuntu, documentos, Laravel Epic, public. Então eu estou direcionando para lá, tá? Para ele executar aqueles arquivos lá do Laravel. Tá? Então isso é uma configuração no meu servidor Apache. Então eu criei o Apache, beleza. Então qualquer usuário que estiver em outra máquina na rede pode acessar, né? Ou pelo IP da máquina, né? Ou por esse endereço aqui que é o nome da máquina, ubuntu.local, e ele vai carregar aquele site do Laravel, tá? Ó, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, if config para mim pegar qual que é o endereço da minha máquina. Ó. O endereço da minha máquina, para quem vê de forma externa, é 192.168.0.110, ó. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar lá 192.168.0.110, ó. Eu vou acessar o mesmo site, entendeu? Então, ou eu acesso pelo IP, ou eu acesso pelo nome da máquina, né? Então, o nome da máquina ele também é uma configuração, né? Então, eu vou botar assim, sudo cat barra etc barra hostname, ó, é onde vai estar o... L... Ó, aqui é onde vai estar o nome... Deixa eu tirar o cat e botar nano aqui. É onde vai estar o nome da minha máquina. Ubuntu é o nome da máquina que eu estou utilizando. Então é um arquivo que tem um lugar lá que tem o nome da minha máquina. E aí minha máquina, quando ela liga, ela fica toda configurada, né, para a rede inteira conhecer o nome daquela máquina, para não precisar ficar usando o número do IP da máquina para acessar. Né? Mas o fato é que quando a gente navega na internet, a gente está acessando uma determinada máquina, né? Então quando eu boto lá lubuntu.local ou www.google.com, né, eu estou acessando o endereço IP de uma máquina. E se eu estou navegando pela web, pelo navegador, eu estou acessando a porta 80. Então, eu estou acessando a porta 80 lá do Apache, o Apache vai receber aquela solicitação e vai redirecionar para aquela pasta em que eu tenho aquele projeto do Laravel. Essa é uma forma da gente configurar a execução de uma aplicação web do Laravel. Tá? Uma outra forma que é muito mais simples a gente usar, principalmente para fazer teste, para brincar, tá? É a gente utilizar um próprio servidor que ele vem dentro do próprio Laravel. E a gente pode invocar ele, independente se eu tenho instalado o Apache ou não, eu posso invocar ele e aí ele começa a receber chamadas. Só que em vez de usar a porta 80, ele utiliza outra porta, tá? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou entrar lá no meu projeto, ó, entrei no meu projeto, aí eu falei para vocês já que tem um arquivo chamado Artisan, que é um arquivo que nos ajuda a fazer várias coisas, tá? Então, eu vou abrir aqui opa, aqui, né? Eu vou abrir aqui um terminal, né? E aí eu vou escrever o seguinte, ó, PHP Artisan, né? Então ele vai me dar um montão de opções, né? Agora eu quero executar PHP Artisan e eu vou chamar a opção serve. E aí ele vai ligar
um servidor que ele mesmo carrega para responder essas solicitações. E agora ele está trabalhando na porta 8000, tá? Então, por exemplo, se eu chegar a abrir aqui o navegador dentro da minha máquina e rodar lá localhost 2.8000, ele tem que abrir também a minha aplicação. Localhost 2.8000, ó, ele vai abrir a minha aplicação Laravel, porque ele está rodando, tá? Ó, inclusive deu um erro aqui, ó. Provavelmente deu um erro em alguma coisa que eu tenha mexido, tá? Mas enfim, ele tá rodando, ó. Tá rodando o servidor Laravel, tá? Posso chegar aqui da máquina também e dizer assim, ó, eu quero que tu acesse agora a porta 8000. Ah, acho que externo não tá, ele tá bloqueado, tá? Mas enfim, é uma forma então de eu utilizar o próprio servidor de aplicação que o Laravel já traz embutido, tá? Aqui provavelmente ele está dando alguns erros, porque deixa eu ver de novo que erro que deu. Localhost 8000. Permissão negada. Provavelmente deve ser alguma permissão em alguma pasta que eu não tenha dado, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou dar uma procurada aqui. Pois é, não sei porque eu tinha dado todas as permissões, mas eu vou dar uma procurada em qual é a pasta, talvez que não tenha. Não sei, eu vou procurar qual é a pasta que pode ser que tenha problema de permissão, daí eu vou tentar arrumar isso daqui, tá? Daí eu falo para vocês também, porque vocês também vão ter esse problema na máquina de vocês, né? Que a cópia é dessa daqui, tá bom? Então tá, até mais. Ah, beleza, pessoal. Tá? Eu rodei o seguinte código, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Rodei esse código aqui, ó. Tá? Vocês tentem executar aí também, que vai desbloquear, tá? Então, sudo, tem que estar na pasta, né? Então, vocês têm que entrar nessa pasta do projeto, né? Laravel App. Ó, aqui eu tô na pasta do projeto, tá? Daí vocês vão colocar esse comando aqui, ó. Sudo chmod -r, que significa que é recursivo, que ele vai aplicar para todas as pastas de dentro, tá? G1 mais W, que ele quer pegar todo mundo do grupo, ou seja, usuário, ou seja, do grupo de usuário, e quer habilitar, né, a execução e a reescrita de todos os arquivos que estão dentro da pasta storage, tá? Então tem uma pasta chamada storage, ó, ls storage, tá? Então ela tem essas pastas app, framework e logs. Então, na verdade, ele estava tentando descrever alguma coisa, acho que em algum log não estava dando certo, não tava tendo permissão, tá? Então aqui eu estou liberando a permissão para ele poder fazer essas escritas, né, em arquivos dentro da pasta storage, tá? Aí depois aqui, por precaução, eu dei dentro do Laravel, eu dei um comando cache clear para ele limpar algum cache que tinha ficado, tá? E dei de novo o comando php artisan serve, que é para ele executar de novo o servidor, tá? Deixa eu salvar isso aqui. Vou salvar no desktop aqui. Troca na pasta storage, tá? Beleza. Então eu dei os comandos, eu vou dar lá php artisan serve, tá? Ó, ele começou a executar o meu servidor de novo. Beleza. E aí eu posso vir aqui. Opa, apertei das vezes aqui. Posso vir e posso rodar aqui. Localhost 8000. Tá? Ó, daí ele tá rodando. Parou de dar aquele erro, tá? Beleza, galera? Acho que era isso. Fechamos, então. Então, agora, né, nesse vídeo, vocês aprenderam, então, como que a gente faz para executar pelo próprio servidor, que é praticamente tem que dar permissão naquele arquivo, e mandar executar com o artisan serve. Então, a princípio, ele vai abrir na porta 8000, né, na porta 8000, ele vai startar, e aí a gente pode simplesmente ir no navegador e colocar lá, localhost 2.8000, e ele vai executar a nossa aplicação, tá? Ou configurando todo o Apache, né, o servidor Apache, instalando Apache, para que ele consiga, então, fazer,
né, aquele redirecionamento quando recebe uma solicitação para aquela pasta onde está o Laravel, tá? Aqui eu deixei também, só para complementar esse vídeo, né, como que eu fazia a instalação no Ubuntu 20.04, que eu tenho Ubuntu, né, 20.04, então é um Ubuntu, né, só que com a interface gráfica mais leve, enfim, mas é o mesmo. E aí eu deixei aqui um how-to que eu fiz para instalar tudo, ó, como que a gente instala o Apache, como que habilita, como que configura, como que instala o PHP com todas as extensões que são necessárias, tá? Como que a gente cria, instala a base de dados, instalei o MariaDB, instalei isso aqui mesmo, aproveitei esse tutorial aqui, fiz de cabo a rabo, tá? Como que a gente instala o Composer, que é o software que vai gerenciar todas as dependências da nossa aplicação Laravel, tá? Como que a gente configura o próprio Laravel em si, como que a gente cria um projeto Laravel, isso que eu não mostrei ainda, depois vou mostrar para vocês, tá? Daí ele vai baixar todo o projeto Laravel, como que a gente executa o arquivo Artisan, que é o arquivo esse que vai nos permitir executar alguns comandos do próprio Laravel, como que a gente configura o servidor Apache, tá? Para ele poder... Olha aqui meu celular, bem louco. Tá? Como que ele configura o Apache para ele executar, tá? E como que a gente vê a execução. Tá? Praticamente eu peguei esse guia aqui, fiz de cabo a rabo ele, tá? Eu deixei ele nos favoritos, tá? Então, do navegador, vocês podem vir aqui, né? Abrir o navegador, vocês vão ver ele na barrinha lá em cima como favoritos, tá? E daí vocês vão abrir esse arquivo, tá? Eu acho que mais ou menos de configuração, de execução, tá nesse vídeo, tá bom? Valeu, abraço.